126. 126. 126, né? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. O herói da Bíblia Sagrada, não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ser. Quanto aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu, Na imensa graça do Senhor, seja noite longe o desalento. e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E dos céus mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Evangelista Alberto. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Deus da vitória por Jesus Cristo. Essa missão é até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Aleluia. E essa missão de número 3. Missões transculturais no Antigo Testamento. O texto áudio disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para adultos e gentios para ser da minha salvação até a extremidade da terra. Verdade, claro, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica dessa missão está em 1 Reis 17, 8, 9, 17, 21
Jonas, capítulo 1. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nem um fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, que mataram o meu filho? E ele disse: dá-me o seu filho. E ele o tomou do seu regalo e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: o Senhor meu Deus também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te e torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele viveu. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Para nós iniciarmos essa lição, nós precisamos entender aqui o objetivo dela, né, desta lição, é nos mostrar a missão no Antigo Testamento. Mesmo que quando a gente vai ler esse Antigo Testamento, a gente não encontra nele a palavra missão. Mas nós vamos aprender nessa manhã que missão estava entranhada dentro desse Antigo Testamento, e era o que Deus pensava todos os dias, era o que Deus fazia todos os dias, e todo plano que Deus montava dentro do Antigo Testamento era um plano missionário, tinha missões, né? Nós vemos que no Novo Testamento nós vemos missões, o ID, mas o que nós vamos aprender é a diferença, irmã Joel, da missão no Novo Testamento, né, e a missão no Antigo Testamento, né? Nós vimos na lição passada que a missão ela estava na natureza de Deus, né? E nós vamos ver hoje que missão está no caráter de Deus, no pensamento de Deus, a todo instante, né? E introdução. Na lição anterior nós vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta missão tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como um povo escolhido por Deus.
dizer que o plano de Deus no Antigo Testamento, ele tinha um método que era diferenciado do método do Novo Testamento. Como que chama esse método? Na teologia, ele chama esse método missionário do Antigo Testamento. É um método centrípico. Né? O que é um método centrípico? E aí já vamos falar, que no Novo Testamento, esse método é chamado de método centrífugo. Quando nós colocamos a nossa máquina de lavar, e os irmãos vão saber melhor sobre isso, quando a gente coloca a nossa máquina para funcionar, quando ela chega no modo centrífugo, o que acontece? Ela vai rodar e ela vai jogar para fora. Ela vai sair do centro e ela vai para fora. E um método centrífugo é um método que ele traz para o meio. Aquilo que está para fora, ele vem para o centro. O que significa esse método centrífugo, então, que vem para o centro? Que quando Deus formou e Deus quis montar o caráter missionário dentro de Israel, o que ele quis ali? Ele montou, era um povo escolhido, né? E Deus ia usar na obra missionária de uma maneira diferente. Não era eles indo, né? Era ele, através do testemunho, né? Através do que Deus fazia na vida deles, sem ao menos ele falar. Se ao menos eles falarem, aquele testemunho ia fazer com que as nações vinham para eles. Né? Então, quando nós vemos ali em Gênesis, capítulo 12, Gênesis capítulo 12 e versículos 1 ao 3. Acha aí, irmão João. Esse aqui é a Bíblia na mão. Para a gente entender, nós vamos ler bastante a Bíblia. Né? Gênesis 12, né? Quando Deus chama Abraão para o início dessa missão, eu achei aqui, irmão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Já acha, irmão? Capítulo 12 de Êxodo. Porque esses dois capítulos, quer dizer, nós entramos no capítulo 12 do livro de Gênesis e o capítulo 12 do livro de Êxodo. Gênesis com Abraão e Êxodo com Moisés, nós vamos entender o que é que Deus estava querendo, né? Como que seria essa missão e como que Deus ia trazer essas nações para junto de Israel. Aqui, ó, a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Todas agora ele já não falou mais tanto de Israel. Quer dizer que através dessa nação, que era a família de Abraão, através dela, a bênção alcançaria todas as nações. Agora, lê 12 do livro de Êxodo, o versículo 37. Aqui ele já disse: eu vou formar essa nação através de você, né? Você vai ser uma bênção, e é através de você que eu vou abençoar as outras nações. Era através de Israel. Assim partiram os filhos de Israel de Manassés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos.
saíram dali, né? 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. O versículo 38, e subiu também com eles. Olha aqui, olha só o trabalhar de Deus, né? Como que Deus montou tudo isso, né? Ó, e subiu, está no livro de Êxodo, capítulo 12, o versículo 38 agora. E subiu também com eles uma mistura de gente, outras nações agora, quando esse povo vai saindo, esse povo escolhido, que Deus agora está tirando com mão forte, eles vão saindo, o que acontece? As nações vão olhando para eles e vão acompanhando eles. Qual que é? E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Aí do testemunho, do disse que o irmão estava dizendo: Deus operando sinais, prodígios e maravilhas através até das pragas do Egito. E o povo olhando que não atingiu o povo de Israel. As trevas espessas veio. Não trevas espessas? Sabe quando você não enxerga um pau na frente do nariz? Você não enxerga assim, aí, igual eu e a Dina aqui, ó. Um não vê o outro. Foi as trevas que Deus lançou lá em Israel. Aí quando o povo sai, o que acontece? Todos vão, eles vão olhar, todos em volta vendo. não, eles vão olhar, e o testemunho daquele povo, eles vão olhar e vão começar a lembrar o culto desse povo. Gente, esse povo, quando estão adorando, o Deus começa a manifestar no meio deles. Não, é com esse povo que eu vou, é com o Deus deles, é o Deus desse povo que nós queremos, é com esse povo que nós vamos, né? E aí a Bíblia diz então que esse povo vai acompanhar, né? Vai acompanhar o povo de Israel, né? Então através desse povo, né, do testemunho deles, você vê que não era eles indo, é a missão centrípeta, é eles ali, o testemunho, e o que acontece? É as nações que vão vir. Mas aí Deus diz para eles, fala só que é o seguinte: não mexam com nenhum daqueles que vêm, porque é eu que estou trazendo, eles, é para cuidar, né? Nós vemos lá que o tempo em que os filhos de Israel habitam no Egito foi de 400 anos. E aconteceu que, passados os 400 anos naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Todos saíram da terra do Egito, e acompanhando com eles saíram aquela multidão. Gênesis capítulo 1 ao 3, leia ele aí, para nós. 12, Gênesis 12, 1 ao 3. Gênesis 12, 1 ao 3. Que é a missão sem vista, é o testemunho para nós entendermos a lição, né? É o testemunho dos crentes que vai fazer com que as nações venham. Pronto. Agora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, e abençoarei e abençoarei o teu nome, porque tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendito seja o que estará na terra. Êxodo capítulo 19, versículos 4 ao 6. Então, nós vemos que a missão servida, ela está, é o testemunho, né, dessas nações, e nós vimos aí nessa leitura novamente, em Gênesis capítulo
as nações viriam a ele. Só guarda ela aí. Nós vamos entender que Deus já estava trabalhando sem eles nem entender. Você vê que Melquisedeque, né, foi reconhecido como sacerdote, e de repente Abraão encontra Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote, mas era sacerdote de outra nação. E ele chega para conversar com Abraão. E naquele instante Abraão reconheceu. E quem consagrou Melquisedeque? Se de repente Abraão foi chamado para montar essa grande nação, ele está montando essa grande, ele vai indo para que seja montada essa grande nação. Ele encontra Melquisedeque. E aí, ali Melquisedeque se mostra a ele, e ele vai entender. E naquele instante a Bíblia diz que ele aceita Melquisedeque como um legítimo sacerdote. Porque ele entendeu. Não, peraí. Se Deus me chamou, é o mesmo Deus que chamou esse homem. Por quê? Ele está falando que vai ser bendito de todas as nações. Uma nação já está unindo. Melquisedeque é um grande sacerdote, né? Então, quando Deus estava trabalhando com Abraão, talvez se fosse uma pessoa exaltada, é só ele. Quando Deus estava trabalhando com Abraão, Deus já estava trabalhando em volta de todas as nações, colocando no coração das nações, né? Elegendo o sacerdote como elegeu aqui o Melquisedeque, né? Então, as lições, essa lição ela é somente para nós entender. Se nós sairmos daqui e entendermos o que foi a missão, como era essa missão no Antigo Testamento e por que ela foi mudada. Ela saiu de um modo ser bíblico para um modo ser, é o prazer dessa missão, nós entendemos isso daí. Né? E essa lição, ela nos traz aqui, né? Ela nos traz aqui, Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. Que foi o plano de Deus, montar essa nação. Né? O Senhor, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Lá em Gênesis 3, Mateus, ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Quem olha, tem muita gente que diz, mas no Antigo Testamento não tem missões. Israel já foi chamado para um plano lindo e maravilhoso, um plano missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus, aí sim. No momento em que eles deixassem de ser testemunhas de Deus, o plano missionário havia falhado. Porque era este o plano. Alguém olhar e dizer, não, peraí, esse povo aí, olha o testemunho desse povo, olha o que esse povo fala, olha o que esse povo faz, e o Deus deles, olha o que faz, né? Então, mas Israel vai falhar, né? A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões paganas dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência. Nós não vamos entrar todos esses relatos bíblicos que dão conta desses desvios, né? Que são muitos. Idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus, né? Ezequiel 22, do 1 ao 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser para as outras nações. Mesmo sem eles quererem, Deus ainda usava para o bem das outras nações. Israel falhou. Sem eles entenderem esse propósito, dessa falha,
está ali em falha, Deus ainda, porque Deus necessitava porque ele tinha montado aquela nação para isso. Ele necessitava, e pelo menos eles entenderam, ele estava lá. Mas mesmo assim, Deus usava eles para outra nação. E nós vamos ver, né, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram o Antigo Testamento e traduziram em grego a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus, manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Que coisa linda e maravilhosa. Deus, mesmo vendo a falha, e vê Israel rejeitando o seu plano, Deus tira de dentro de Israel, da nação de Israel, o homem que seria e que é até hoje, né, a salvação da humanidade, que é Jesus Cristo, né? Que foi o plano que deu certo. O plano que deu certo, que não tem falha. Que foi o plano de trazer, então, de fazer com que nascesse através de uma serva de Israel, né, Jesus Cristo. Nesse plano para as nações, o amor de Deus para com outras nações. Essa é a parte que nós vamos levar mais um tempo, porque aqui nós vamos entender verdadeiramente o trabalho da missão. Nós, há poucos anos atrás, nós dissemos que a missão do Antigo Testamento era centrífuga, ela vinha para o meio, mas no meio de tudo isso, irmã Joelma, Deus percebeu e ele fez com que num momento de Israel ele falasse para o líder, ele montasse o líder também de Israel. Deus tinha planos não só para a pregação para uma nação, para uma grande cidade fora de Israel, mas fora de Israel, você vê que o amor de Deus era tão grande e a missão dentro de Deus era tão grande que ele montava um plano grandioso para ir buscar, para ir ajudar uma pessoa dentro de uma ação longínqua. Mas ele montava um plano e ele ia lá e fazia a obra dele. Eu sei que os irmãos sabem de bastante. Os irmãos sabem de algum plano de Deus com uma pessoa no Antigo Testamento? Quem pode dar um exemplo de um plano? A nossa revista, e nós não vamos falar dela agora, nós vamos falar dos nossos, que nós entendemos, porque tem muitos, né? A nossa missão, ela fala da viúva de Sarepta e ela fala da missão de Jonas, Raabe, né? Jetro ensinou Moisés, e a partir daquele momento, Jetro se tornou um grande. Moisés estava perdido, uma conversinha com Jetro, as coisas mudaram. Jetro falou: pai, não é assim que você vai levar seu povo aí não. Faz um plano diferente, delega. Coloca a gente para cuidar disso aqui, coloca a gente para pregar de noite, coloca a gente para falar de manhã. E Moisés pegou aquele lugar e levou o povo. Né? Mudou a vida de Moisés, né? E a vida de Raabe. Deus mostra que o amor
amor dele e o coração missionário dele no Antigo Testamento, Raabe. Quer dizer que Raabe, ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. Como é que Deus, né? Quem imaginaria, com tantas pessoas ali em volta, né? Talvez até umas pessoas boas, não, eu não falo mal de ninguém, eu não sou um bichão. Com certeza, tinha essas pessoas ali em volta, pessoas boas, né? Pessoas boas, maravilhosas. Mas aí Deus monta um plano, porque aquilo ali foi um plano de Deus, né? Porque ele usava o quê? Porque quando aconteceu a conversão de Raabe, né, nós vamos entender que tudo ali, por que Raabe aceitou? Pelo testemunho do povo de Israel, por ver e acreditar no Deus da nação de Israel, por ela ver o que Deus fazia na vida da nação de Israel. Teve profecias, chegam lá, entram, eles só acham aquele lugar para entrar, não tinha outro lugar, o que Deus queria era ali. Eles vão entrar dentro do prostíbulo, e ela sabia que se aqueles espias fossem descobertos, iriam matar eles. Você vê que uma meretriz, uma mulher perdida, agora ela pega aqueles homens, aqueles espias, enviados para ver aquela terra, e ela os esconde no telhado. A Bíblia diz no telhado, acredito que seja dentro do fogo daquele lugar. Escondeu eles, aqueles homens. E a Bíblia diz que ela vai olhar para eles, ela já vai sentir o amor de Deus, já no momento ali que ela percebe que algo vai acontecer na vida daqueles homens, né? Você vê que ela já na hora, ela fala, não, peraí, você pertence àquele povo, àquele Deus, mas é o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho. Eu acho que ela nem acabou de falar e falou, passamos a pé seco. Não é com vocês que eu vou ficar. Eu vou fazer um pacto aqui agora com vocês. Espera aí, vocês fiquem aqui. Eu vou salvar a vida de vocês, eu vou esconder vocês. Tem um porém. Eu tenho certeza que Deus vai entregar essa cidade para vocês. Jericó vai ser entregue para vocês, porque o Deus de vocês é muito grande. Olha o que o Deus de vocês fez, abriu o mar vermelho para vocês passarem. Entregar essa cidade agora eu vou fazer tudo isso para vocês. Eu quero agora esse Deus. Deus, quando vocês entrarem, que vocês guardem a minha casa, a minha família, seja guardada por vocês e pelo Deus de vocês. É esse Deus que eu quero servir. Que coisa linda e maravilhosa. Através do quê? Através, então, nós vemos aqui a missão que Deus estava exercendo ali. Era uma missão em que era o testemunho deles. Eles não precisavam falar nada. Eles ficaram tranquilos, eles iam andando aí, ó, e alguém olhava e falava, não fica aquele povo. Olha o testemunho. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Então, Deus tinha alegria até de fazer as coisas maravilhosas, que era para as nações dele saber que esse Deus é Deus de verdade. Então, Deus montou essa nação para isso. O interessante de tudo isso que o Deus está falando, quem estava narrando era uma prostituta de uma outra nação, de um outro povo que não Portanto, falar isso daí, que não era de Israel, não tinha nada a ver com Israel, era de outra nação. Quando ele chega lá e ela descobre que os dois homens pertenciam ao povo de Deus, ao Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o testemunho ela falando. Mas vocês é servo do Deus que resgatou você lá na terra do Egito, operou aquelas maravilhas, fez vocês passar no meio do mar vermelho, com os pés secos. Ela tinha chegado a ela esse testemunho. O interessante que eu estava olhando aqui, que essa mulher, essa meretriz, tem o seu nome gravado na Galeria dos Heróis da Fé. galeria dos Heróis da Fé. Pode ver aqui?
Mateus capítulo 1 vai falar a respeito da galeria da genealogia, dos patriarcas. Olha só, aí essa mulher sendo salva, levada para Israel, ela casou com um israelita chamado Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi o pai de Boaz, que casou com Ruth e deu início a uma história linda, né? Então, o versículo de número 4, Mateus 1, versículo 4. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Nação, e Nação gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, pai de Davi. Olha só aqui, o plano de Deus com uma estrangeira que vivia como uma meretriz. Que coisa linda. Você vê o plano de Deus, através dessa salvação, dessa missão exercida pelo próprio Deus. Foi Deus, o próprio Deus. Ele vai lá para mostrar para nós mesmo. Isso aqui agora não está nem dentro da missão, para mostrar para nós que é Ele que escolhe mesmo. Ele não faz distinção de pessoas para salvar. Ele não faz distinção. E Ele gosta mesmo, e Ele traz mesmo, Ele está indo para trazer os perdidos mesmo. E usar o perdido, é por isso que muita gente não acredita. E o mundo é desse jeito. Tá lá, rapaz, pregando lá. Antigamente só dizia não sei o que lá, era isso, era aquilo outro. Mas Deus fez. Ué. Deus chamou, fala com Ele. Agora Deus vai lá, faz um trabalho desse, entra dentro do prostíbulo, salva uma prostituta, que ela era dona do prostíbulo. Ele vai lá, salva ela, faz ela fazer parte da descendência. Jesus veio da descendência dessa mulher. Para provar. Então, essa nação, e quando nós olhamos para essa história de Raabe, Ruth, por que Ruth foi salva? Ruth era da nação dos Moabitas, uma terra que era esculhambada. Era uma terra em que Deus não queria que o povo de Israel se misturasse. Era um povo. E o que aconteceu? Essa mulher moabita tem um livro na Bíblia Sagrada. Você vê qual que Deus faz. Mas como foi salva também Ruth? Através dessa missão sempre. Porque quando a sogra dela, Noemi, vai sair da terra de Moabe, ela não chama Ruth para ir. Ela vai despedir, ela vai se despedir, porque a outra estava ficando, ela vai se despedir que é para ir embora. E a Bíblia diz que Ruth se lembrou, não. O Deus dessa mulher é muito grande. Olha a missão de Deus. Ela não precisou condenar. Mesmo com todo o sofrimento, a família tinha se perdido ali. Porque quando o marido dela foi para lá, foi sem a direção. Mas Deus estava na direção. Ele estava sem, mas Deus estava na direção. Né? E aí ela vai falar, não, esse Deus é maravilhoso. Eu não vou ficar aqui não, eu vou com a senhora aonde a senhora for. E esse Deus da senhora será o Deus da minha vida. E o que nós vemos nessa história linda e bonita, o que Deus fez na vida dela, honrou ela, por ela crer, por ela ter fé nesse grande amor que Deus exercia através da obra missionária. Então está aqui alguns dos relatos, né, dessa missão centrípeta, né, deste povo vir. Então nós vemos em Êxodo capítulo 19, do 4 ao 6, eu vou ler aqui rapidinho que eu já chego. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios. É Deus mostrando aqui a formação dessa grande nação. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Vocês não vieram de qualquer maneira. Eu estou formando essa grande nação
Mas vocês não vieram aí de qualquer maneira, correndo. Não. Eu levei vocês sobre asas de água e os trouxe a mim. Vocês estão aí no deserto, mas é comigo, trouxe a mim. Trouxe a mim. Agora, pois, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis o meu sacerdócio, sereis o meu reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus agora, dentro de tudo isso, Deus está agora montando esta nação, não passando o povo de qualquer não. Né? Mas ele agora estava querendo montar ali o sacerdócio, que aquela nação seria o sacerdócio real. Através de Deus se revelaria às nações sobre este modelo. Né? Mas essa nação, ela não quis isso aí. Ela não quis isso daí. Quando nós olhamos, e esta lição, ela nos traz aqui os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Brown, erudito de missiologia, que escreveu sobre o fundamento do Antigo Testamento para as missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso dos capítulos 40 a 45 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos nós encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Deus se preocupava por todas as nações. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade da Fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ele estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e o seu filho morreriam logo depois. Mas, quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija e multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e restaurou a vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Está em 1 Reis 17. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de quem? De uma estrangeira. De uma estrangeira. Porque Deus, quando na boca do profeta Elias profetizou aquela seca, ali tinha um foco. O foco ali era que aquela nação, o Deus deles, era o Deus da chuva, era o Deus disso aqui, tinha Deus para tudo, mas nunca o Deus que fez o céu e a terra. E aí naquela palavra de Elias, Deus falou: agora eu quero ver. Vai lá, fecha a chuva, cessa a água. Ele não tem o Deus da chuva, que não deixa faltar chuva. Então Deus estava atacando o centro dos deuses falsos que existia naquela nação. Faltou a chuva, ele falou: não vai faltar, não vai ter chuva nesse local. Deus olhou assim: eu assino embaixo. Agora eu quero ver. E
E o Deus dele, cadê o Deus dele que trouxe a chuva? Acabou a chuva. Eles queriam matar o profeta que falou isso para ele. Deus vai levar ele para o Querite, ele vai lá para o Querite, beber a água do ribeiro, os povos trazer comida, né? E através deles vai sair essa grande missão de Deus. Deus agora vai enviar ele. Vai agora para Sarepta. Então, nessa missão centrista, Deus escolheu 2 instantes que essa revista colocou para nós entender. Alguns instantes. Que nós falamos com Raab, com Ruth, né? E vários outros que tem. Foi elas vindo. Mas mesmo assim, Deus tendo esse método centrífugo, Deus agora vai fazer com que Elias vai ele, agora lá para Sarepta. Porque vai acabar a água de tudo, e eu lá tenho uma viúva para se sustentar. Quando ele falou isso, a viúva para se sustentar, logo na cabeça de Elias, o fazendeiro morreu, ficou tudo lá, agora vou administrar aquela riqueza toda lá. Quando ele chega lá, Deus supremo. Deus supremo. Deus supremo. Eu quero, a escola dominical, eu quero profetizar aqui nessa manhã. Deus vai te surpreender com uma palavra tão linda e maravilhosa. Te surpreender. Você vai chegar, você vai profetizar, e Deus vai assinar embaixo, estou fazendo. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Então Deus envia Elias. Quando ele chega lá, já percebeu que não era nada daquilo. Ele já percebe, já viu o catando o cabelo lá e chega. Já chegou já falando, não quero dar a palavra mais, não quero comida. Ele já falou, não tem. Aqui eu tenho, eu dava meu filho agora. E aí ele vai dar uma palavra para ela. Porque é da obediência. É da obediência. Não dela. Você vai fazer agora conforme eu estou falando. Tem hora, Deus coloca nós no respeito. Tudo que Deus fala para nós, tudo que Deus colocou na boca dos profetas, tudo que Deus colocou na Bíblia Sagrada, deixou aqui para nós de hoje, é para nós entender. Que Deus tem hora que coloca nós no espírito. E é para nós entender. Que nós estamos ali, é tudo um tempo passar aqui. A luta que não tem que passar aqui. O que Deus quer é nos abençoar. Mas Ele quer obediência. E quando não tem, você vai lá e você vê que Deus colocou o profeta no estreito. E colocou aquela mulher no estreito tão grande. Você imagina o estreito que aquela mulher ficou. Manuel, ela só tinha um bocado. A Bíblia está falando que ela só tinha um bocado. Que o filho dela já estava chorando. E ela tinha guardado aquele último instante, aquele era o último instante. Ela ia fazer para eles, não tinha mais nada, e ela lá falava. Ela falou, o profeta, nós vamos morrer. E agora o profeta vai colocar que não é o profeta, é Deus. É Deus que vai colocar. Porque Deus tem os seus caminhos. Você lembra que quando o povo saiu do Egito, Deus tinha 2 caminhos para levar o povo de uma Maria. 2 caminhos ele tinha. Ele tinha um caminho perto, rápido, que chegava dentro de poucos dias, uma semana. E ele tinha um caminho longo, 40 anos, longo e difícil. O que Deus fez? Deus levou pelo caminho mais longo. Então, quando nós estamos, Deus nos coloca, irmão, é no caminho mais longo. Não é para nos judiar, mas é para nos livrar. Porque quando Ele tirou, e as pessoas só falam que foi, quando Ele tirou eles de irem pelo caminho mais perto, irmão Joel, porque eles iam passar pela guerra, eles não iam suportar. Deus falou, eles não vão suportar, eu não posso passar com eles por aqui. Mas eu vou levar eles pelo caminho mais longo. Mas eu vou colocar eles aonde eu quero. Eu vou colocar eles na terra que manda leite e mel. É lá que eu vou colocar eles. E muitas vezes nós nem entendemos o porquê que nós estamos passando pelo caminho mais longo. Por que Deus está nos levando por esse caminho mais longo?
Por que essa bênção é tão demorada para chegar? Por que esse livramento é tão demorado para chegar? Por que nós não vemos logo essa luz no fim do túnel? É porque Deus está nos levando pelo caminho mais longo, mas só que Ele está cuidando. Não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar nada, não vai faltar roupa, os sapatos não vão gastar, a roupa não vai ser gasta. Vamos chegar lá. Você pode estar indo, de novo eu vou falar. Você pode estar até indo pelo caminho mais longo, mas Deus vai te colocar lá. Mas Deus vai te levar aonde Ele quer te deixar, num lugar lindo e maravilhoso, num lugar aberto. Ele vai te deixar lá. Você está passando por isso, porque pelo caminho mais perto seria pior para você não chegar aí. 40 dias. Mas eu teve que somar 40 anos. Mas no caminho tem Deus. Israel falhou. Nós vemos em Levítico 18, 28, lembra? Quando eu também, alguns semblantes ali. Eu vou passar aqui de Atos, que eu ia passar. Levítico 18, 28. Para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Eu vou chegar agora. Para que a terra não vos vomite, se vocês me deixarem, se vocês desobedecerem. Não me desobedeçam, para que até a terra não vos vomite. Isso aqui nós vamos chegar aqui agora, no terceiro. As alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. O 1 aqui, aliança de Deus. 2, aliança incondicional e condicional. As alianças com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade, restaurar a comunhão perdida. Assim, Ele restabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber dela legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus. A aliança incondicional é aquilo que Deus disse, é para todas as nações. Não tem ninguém fora. Não tem ninguém fora do meu plano. O meu plano é para todas as nações. Essa é a aliança incondicional. A condicional, estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conhecer de sua própria iniciativa bênção para aqueles com quem compactua a aliança condicional. É uma proposta de Deus, é um contrato condicional, é um mútuo com o ser humano segundo as condições preestabelecidas. Ele promove conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que ele cumpra perfeitamente certas condições. E é por isso que Levítico 28, o irmão leu agora. E cuidado, eu faço tudo por você. Eu sou tudo isso aqui. Eu preparei tudo isso. Eu trago todas as nações. Eu uso, eu abro o mar, eu trago comida, eu levo a terra prometida. Mas tem um porém. Se esse contrato for rasgado, cuidado, porque até a terra vai te vomitar, vai te jogar no lixo. Aliança incondicional, é aquela para todo mundo. A condicional é aquela.
Está para todo mundo, mas você tem que assinar o contrato. Assina aqui. É para todos. Agora, se você. Agora está aqui a condicional. Tem uma condição. Tem uma condição. Você tem que assinar isso aqui. O que é assinar aqui? É me obedecer. Até o fim. Até o fim, meu Deus. Existia nos reinos do faroeste, eu acho que os irmãos já viram essa palavra, uma cidade muito grande, onde é uma parada, onde um rapaz daquela cidade ele foi preso. Um sujeito bom, mas ele cometeu um crime, ele foi preso. E a pena dele foi pena de morte. Então o povo daquela cidade, as autoridades daquela cidade, começou a ir atrás do governador. O governador dá um edito, né? Hoje, por exemplo, o presidente da República hoje ele pode, né, dar um edito, soltar alguém de uma prisão, igual soltou um indivíduo lá um tempo atrás. Então, naquele tempo, só quem poderia salvar ele da prisão seria, né, um decreto do governador. E pediram para o governador, mandaram aquelas cartas para o governador, mandaram, ligaram. E o que aconteceu? O governador, vendo toda aquela preocupação da humanidade, falou: não, eu quero conhecer esse cara. Eu vou dar isso aí para ele. Ele é condenado a morte, então eu vou salvar ele. Mas eu quero conhecer ele. E ele falou: não, eu vou conhecer como um pastor. Ele colocou um terno, colocou a gravata, colocou uma Bíblia, e ele trouxe o decreto e colocou dentro da Bíblia. Colocou o decreto dentro da Bíblia, colocou lá. Aí ele anunciou no presídio que ele ia lá, porque estava esperando, eu quero conversar com o prisioneiro. Aí lá dentro ele falou: eu trouxe o decreto, eu vou soltar ele. Eu vou conhecer ele, eu quero conversar um pouquinho com ele. Aí a história diz que ele entrou para dentro do presídio, no CD, a casa dele ali dentro do presídio, e quando ele foi chegando perto da cela, ele chegou, aí o cara já olhou para ele, viu ele com um jeito que passou ele com a Bíblia e falou: ó, eu não quero nem conversa, não quero nem conversa com o senhor. E começou a jogar tudo que tinha cuspido nele, não, e começou a gritar e desesperar para pegar ele. Aí a polícia, cuidando da integridade do governador, falou: não, foi lá, buscaram ele. Porque ele falava ali: não, vem aqui, mas eu quero falar com você, eu tenho um presente para você aqui nessa Bíblia. Ele estava pensando que era só a palavra de Deus, né? Eu tenho um presente aqui para você, aqui dentro da Bíblia, aqui, eu preciso falar com você, eu não quero. Pega esse presente aí, já faz isso, sai daquilo lá, faz de tudo que ele podia falar e falou. Aí tiraram ele, ele foi, o governador falou: sabe uma coisa? Eu vou embora, não vou levar não vai não. Aí daí a pouco, ele já estava condenado à morte. Já ia ser de poucas horas. Aí o pessoal veio, né? A direção do presídio veio e falou: rapaz do céu, o que você fez? Você sabe que era vilão lá? Era pastor. Não era pastor não. Era governador. Dentro da Bíblia, lá estava o decreto lá, que absolvendo todos os crimes, você ia embora agora para casa. Aí foram levando ele, e já ia para aceitar forno. Aí levaram ele, e eu queria pedir um negócio a todos vocês, que eu possa trazer uma palavra aqui, antes de eu ser colocado na forma. Aí deixaram o negócio aqui na mão já, para eu colocar nele. Aí ele falou: ó, vocês sabem por que eu estou indo aqui para fora? Por que eu vou morrer agora? Eu vou morrer agora, não é pelo crime que eu cometi, não é pelo que eu fiz com a sociedade. Eu estou indo para a forca agora, porque eu não aceitei. Eu não aceitei a liberdade. Então o que Deus nos traz aqui é essa coisa. Nós não vamos para o
inferno. O homem não se perde por aquilo que ele cometeu, pelo crime que ele cometeu, pelo pecado que ele cometeu. Só vai para a perdição se não aceitar a graça e o perdão que Deus, Jesus Cristo, nos traz por hoje. É a missão de Jesus Cristo hoje, no Novo Testamento. É a salvação de graça para todos nós. E tem muitos indo embora, perdendo, porque não aceitam esta salvação que é de graça. Essa graça, ela vivia no Antigo Testamento. Essa graça, ela já se movimentava no Antigo Testamento. Que Deus tinha amor e ele ia buscar para outras nações. Os irmãos veem que a própria missão era nos traz o amor que Deus tinha com Nínive. Quem que era a cidade de Nínive, Sebastião? Era a capital da Síria. Muitas pessoas não sabem disso. Mas Nínive era a capital da Síria, a capital dos inimigos de Israel. A Bíblia diz que era um povo tão mau mesmo, que as grávidas, eles abriam a barriga das grávidas de outras nações e tiravam ali o ferro, a criança jogava pelas paredes. Ele cortava, quando pegava meninos jovens, rapazes, homens de outras nações, ele cortava o punho, cortava o pé, para que ele não tivesse condições de guerrear com a Síria contra a cidade de Nínive. Então era um povo mau, furava os olhos, é isso, Brasil? Furava os olhos, era uma nação muito mau. E as pessoas não entendem por que Jonas não queria ir lá. Então as pessoas olham, as pessoas só olham e só veem a desobediência de Jonas. Vai comer não, vai comer. Mas Jonas, realmente, ele não foi para Nínive por causa do povo. Ele não queria mesmo lá. Como é que pode o povo desse ser salvo? E ele sabia, porque ele era um profeta, ele sabia. Jonas sabia que se ele colocasse os pés dentro de Nínive, Deus faria a salvação. Isso fica para todos nós. Porque hora que a gente pensa, não precisa de muita coisa. Só basta nós ir. Só basta nós ir. E lá ele vai usar. Então Jonas tinha certeza, não eu pisar o pé lá dentro de mim, Deus vai salvar o povo. E como é que pode? E aí no próprio livro de Jonas ele diz, não, eu não estava com medo não, eu não fui porque eu não queria ir mesmo. Eu não estava fugindo de ninguém. Eu não estava fugindo de ninguém não. Eu não queria ver aquele povo salvo. Porque lá no Jonas que ele entristeceu soberanamente. Extremamente ele ficou entristecido. Por quê? Porque Deus salvou. E interessante, a Bíblia diz que Nínive era uma cidade que caminha em 3 dias. E quando ele entra a caminho de um dia, o rei já se arrepende, coloca até os animais para jejuar. Ele nem chegou na cidade toda. Ele não queria que aquele povo cruel, aquele povo que fazia todas essas atrocidades, fosse salvo. Por quê? Se Deus me mandou lá, eu vou chegar lá, vou fazer o que Deus me mandou, e aquele povo vai se arrepender. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou lá, e a história disso já nos diz que a mensagem que ele pregou hoje, ele pregou a mesma manhã, e depois da manhã, sem esquentar a cabeça, ele falava, eu não quero que ninguém seja salvo. Eu não quero que ninguém seja salvo, não quero que ninguém seja salvo. No final, a cidade foi salva. Por quê? Porque não era eu que vou decidir. E tem outra, ele fez tudo isso para mim. E o interessante é isso aí. Eu não vou, o que ele vou lá? Aí Deus arrumou um jeito diferente de levar ele. Deus arrumou um jeito diferente de levar ele. Mas não vou. O plano não merece ser salvo. Não merece para você, irmão. Mas eu tenho um plano. E o meu plano é para todas as nações.
se arrepender. Porque é igual a nossa pastor disse agora, eles se arrependeram. Até os animais, o rei mandou jejuar. Se arrependeram. Se arrepender, então, Eu lembro que nós estávamos no trabalho de Rio aí, nós foi visitar um rapaz que estava por várias vezes, né? Ele estava canceroso, já no estado terminal, e nós íamos lá e falava para ele do amor de Deus, né? Do perdão de Deus, da salvação de Deus. E ele morreu e não aceitou o perdão de Deus. É igual a história aí, a parábola. O camarada foi para a fonte, não pelo que ele cometeu, não pelos crimes que ele fez, por não aceitar o perdão. e é isso hoje. É isso hoje em dia. Todos os pecados que estão hoje em dia. Ninguém vai para o inferno por causa dele. Porque a graça de Jesus Cristo ela é abundante. Aquele que aceitar, aquele que se arrepender, tem perdão. Tem perdão. É essa história que eu falei. Não aceitou e perdeu a vida. Não foi pelo crime, realmente. Como acha Jonas aí, irmão? Agora, Só para nós chegarmos aqui, para não partir para o Jonas capítulo 4, versículo 1. Está lá no 4. Só para nós entender que aqui nós entendemos no livro de Jonas, de maneira, que aqui, Deus no Antigo Testamento, ele promoveu o ID que Jesus disse. Ide e pregai o Evangelho, né? Então, e aí agora aqui Deus chama. E aí o próprio Deus, né? É Deus. Deus chega e fala, ó Nínive, ó Jonas, vai a Nínive. A Nínive? Jonas vai. Deixa eu achar aqui. Mas deixa eu... Entrando Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso. Ele irou-se sobremaneira. Outra versão que eu chamo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Tá vendo? Irado, transtornado. Quando Jonas olhou e ele viu que aquela cidade tão mal, tão ruim, Deus salvou. Mas não foi à toa. Houve um arrependimento lá. Deus simplesmente não chegou lá e salvou. Houve um arrependimento. Deus trabalhou através daquela palavra que Jonas pregou ali dentro, através daquela palavra que ele levou ali, Deus salvou. E ele ficou extremamente irado. Não podia acreditar. Olha, como é que imaginar? Como é que imaginar alguém irado? Até assim. O 4, versículo 2, conforme. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando estava na minha casa? E por esse motivo que decidi fugir para Tarso. Eu sabia que és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaça castigar, mas te arrepende. Fugir lá, Deus. Aí agora ele falou com Deus. Aí é que muitas pessoas só falam, né? Só falam que Jonas fugiu, aquela coisa, né? O medo, alguma coisa assim, não era isso. Ele estava ali, foi uma coisa pensada. Ele pensou, falou, não, é o seguinte, Deus está pedindo para Maria, eu não quero a salvação de mim. Eu vou pegar esse navio para trás. Eu vou pegar para trás, aquela cidade não vai ser salva. É em nome dele, é em nome de qualquer um. E a falta dele, se ele não quiser, Deus tem para fazer. Não tem outro. Se Deus cismar, ele faz e a gente mesmo isso, não tem? Foi o que aconteceu. Você vai para trás, vou, vai lá. Mas no meio do caminho todo mundo já sabe o que aconteceu. Ele foi num outro transporte. É isso daí. Ô, João, para nós passar a régua aqui,
Não dá para mim falar aqui, eu estou preparando de tudo que eu preparei. Ezequiel 3:1. Ezequiel 33, versículo 1. Mais uma vez, e a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me. Falou ou não? Pode seguir? Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e a trabalho. Somente vá. Somente pregue. É hoje. Né? Não tem mais tempo de eu falar sobre o Novo Testamento, e não é isso que era para me falar, mas eu ia mostrar aqui. E realmente, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, só para nós finalizar aqui, muito. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Bem, então, é o ídolo de Jesus. Vamos ter mais tempo, deixarei eu. Conclusão. Nós vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. O plano de Deus não tem ninguém fora. Não adianta ninguém com o seu testemunho, é porque é o homossexual, é porque é o padre, é porque é a prostituta. O plano, eles estão dentro do plano de Deus. Eles estão dentro do plano de Deus. Agora, o plano de Deus, ele é montado através de mim e de você. É através de nós que ele vai alcançar. Ele dá. Então, eles, toda a humanidade, está dentro do plano de Deus. Não tem ninguém fora. Aí fala de Jonas. Mas ele foi bem, ele foi obediente. Jonas? É. Sim, ele era um profeta. Ele não foi obediente. Não, ele não queria. Qual foi o castigo dele? O castigo dele foi passar dentro da... Dentro do Cristo. 3 dias. Então foi porque Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto. E Deus entendeu, Jonas. Tinha que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser ele. E Deus entendeu Jonas. Porque Deus sabia que Jonas não estava indo. Porque quem olha hoje nós, o ser humano, o sangue, vai apontar isso daí. Quando você olha para um povo daquele que estava matando, um povo que estava destruindo, quando olha para aquilo dali, Deus entendeu, não estou entendendo, Jonas. Mas é o seguinte, eu tenho que me obedecer. Eu tenho um plano, o plano é meu. E eu estou usando ele, ele não é profeta? Então quer dizer assim, eu quero chegar à conclusão. Estou trazendo o dia de hoje, para mim, por exemplo. Tem algo que Deus tem para mim. Mesmo se eu não quiser, ele vai cumprir na minha vida? Vai. Não entendi, fala de novo. Porque assim, acontece na vida da gente que tem coisas que a gente não quer. Mas Deus tem pra gente. Porque tem, nós somos homens também. Né? Mas vai se cumprir, porque tem a outra palavra que fala que Deus só cumpre se a gente quiser. Então, é uma prova que não é assim, como Jonas, eu entendi. Mesmo que Deus se mas mesmo que ela não queira, ele vai cumprir? Não, depende. Depende. Por que ele, no caso de Jonas? Era com ele. Era ele. E Deus tinha um plano através dele. Mas ele não quis. Ele não quis. Deus preparou meios e fez ele querer. E ele quis depois. Porque não era só para ele, né? Lá no ventre no ventre da baleia, ele orou. Ali vai escrito. Então ele poderia não ter saído do ventre. Mas lá no ventre da baleia, ele orou. Então, filha, para você entender, você vê que Jonas ele não queria. É a mesma coisa dessa pergunta que você está fazendo. Né? Só que Deus, como você pastor falou, Deus tinha um plano, e esse plano ali, Deus já tinha montado.
eu já tinha montado. Que era o quê? Usar ele dentro da cidade de Nínive. Deus já tinha o quê? A palavra na boca de Jonas. Ele nem sabia, ele estava querendo falar a coisa para mim. E o que saía ali é tanto que ele pregou 40 dias a mesma mensagem. Hoje, amanhã, depois a mesma. Ó, leu. João, tal. No outro dia, João, tal. João, tal. Que era para cansar mesmo o povo. Pensando que estava aí Deus trabalhando. Deus trabalhou tanto que igual a observação falou, está escrito. Até os animais, quem não para te ajudar, não. Até os animais para te ajudar. Agora o plano de Deus no Bíblia, se Jonas não quiser, Deus vai levantar outro no lugar dele, fazer o plano de cumprir. E a pessoa vai pagar o preço, não foi. Agora não, o Jonas está bom, Pedro. Não, eu estou falando assim, no dia de hoje, a pessoa vai pagar o A preço. gente lê a grosso modo e medita o que Deus fez. O que Deus fez na vida foi terrível. Você vem Ezequiel diz que, Ezequiel diz que, olha, através de Ezequiel, olha, você vai pregar a palavra. Isso aí é o que você falou. Você vai pregar a palavra que Deus mandou você ir. Você vai pregar a palavra. Se ele aceitar, que é a obra que Deus tinha para você fazer, você foi feito. Se ele aceitar, tem. Se ele não aceitar, vai ser jogado dele. É o sangue dele. Agora Ezequiel diz, logo abaixo, só que tem um porém. Se eu te mandei ir, e você não for, e aquela alma perecer, o sangue dele requererei de você. É pesado? É muito pesado. Por isso que Você pode ir, fazer o que Deus falou, eles não aceitar e perecer, mas as suas mãos estão limpas diante de Deus. Agora, se Deus mandou e você não foi, e você não fez, eles pereceu, o sangue dele Deus vai cobrar de mim e de você. Eu entendo tudo isso aqui, viu, gente? Eu fiz uma Não, pergunta. mas essa pergunta sua era importante. É importante. Eu só fiz uma pergunta porque esse é o seguinte, do que eu estava pensando na lição. Por isso que a escola Porque dominical. quando a minha casa é escolhida, o que eu quero trazer de exemplo? Traz o exemplo da nossa casa, nós estamos juntos, né? Deus ele vai a nossa estratégia para pegar cada um. Porque eu não armo estratégia, eu estou obediente, mas eu estou entendendo o que está falando. Eu estou pensando em outra coisa, Deus vai armar, Deus vai trazer, Deus vai fazer. Está entendendo? Você pensou para dentro da lição. Porque Deus, ele fez tudo. Por que eu quis perguntar de Jonas? Eu já sabia que o castigo de Jonas era porque ele não queria. Aí Deus foi e jogou dentro da baleia. Você vê que ele poderia ter sido morto lá dentro. A baleia poderia ter saído do rio, ele não mastigou ele para sair do rio. Mas Deus entendeu que a missão que ele estava dando para Jonas era uma missão difícil. Que era alguém que matava os filhos dele. Era alguém que era assassino da família dele. E agora ele ia levar uma palavra agora que ia salvar os assassinos da família dele. Aí falou, pelo amor de Deus. Mas Deus entendeu que Deus só deixou ele algum dia lá dentro da né? Mas para nós terminar, para nós ler, Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo 3. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Você é profeta. Você tem um chamado. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Deus vai colocar a palavra na sua boca, aquilo que Ele quer que alguém ouça. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar ao ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida,
aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Tem coisa pesada na vida. Tem as coisas boas, que Deus nos chamou, é lindo, é maravilhoso, mas tem o capítulo 28 de Levítico. Se você assinar o contrato e não cumprir, a terra vai te vomitar. Eu te chamei, você aceitou? Mas se você não entregar a palavra que eu coloquei na tua boca, o sangue daquele que mereceu, eu vou requerer de você. É pesado? Os irmãos podem marcar Ezequiel capítulo 3, versículo 17, 18 e o 19. Mas tem o 19. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a sua alma. Amém? Então, abençoe os irmãos, eu não vou passar a para mim. Oh, ainda tinha outro esposo aqui. Oh, Jair. É o curso de teologia que nós falamos que é a escola dominical. Missão centrífuga, de dentro para fora, que é o ID, e missão centrífuga, que é de fora para dentro, através dos testemunhos de Deus. Essa missão centrífuga, ela vai ser tratada aqui na lição 4, por isso que eu ia só passar, mas não dá tempo. Mas ela vai ser tratada no Novo Testamento, que vai ser maravilhoso. Até bom que eu não entro. Você já deu até o norte para o professor. Pode pegar atenção lá. Não, vai falar. Eu quero a honra. Não, você é outro, próximo. Já sei que você tem todo mundo aí, ó. Você vai pescar nada, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem. Essa é a conclusão. Para não guardar a mensagem de salvação somente para si. Isso aí que a senhora tem, Major? Isso aí que o irmão Milton tem, não é só para nós. Isso aqui é para todos. Para todos. Mas proclamá-la. Entender que nós vamos chegar no local e o pessoal vai estar de cara fechada. É quando o João chegou em mim, aquele povo olhando para ele, e aí ele foi pregando e a coisa foi mudando. Né? Então, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, que está no Salmo 96. Esta é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo Testamento. Tema da próxima lição. Amém. É isso? Não? Deus passa com as coisas, fala para a gente fazer algumas coisas, e fica achando que é da gente. Estava conversando com a menina, e vi um vídeo dela no TikTok, tem uma música que agora aprendeu a pegar com a gente, fizeram uma sapatada no cara de cama, aí a gente aprendeu. Jamais Deus ia para Deus faz. A Bíblia fala que ele não desceu de assim. Ele vai cuidar. Cuidar com esse negócio de ficar achando que vai dar a visualização. E o diabo está armando uma cilada, o diabo está
está fazendo o mínimo que seja. Não é demolição, mas o que eu quis dizer é que a gente é aberta, né? A pessoa cuidar, já que você está falando, já que você está fazendo, daqui um pouco de nível vem passar rasteira, e a pessoa não está nem obedecendo, quanto mais que obedecer daquele vídeo. Faz a musiquinha e vai no TikTok, achando que vai vencer o cão. Deus é espírito, o diabo também é espírito. Uma oração, né? Na escola dominical hoje, esteve presente conosco o pastor Sebastião, já que o Carlos vai ser pastor. A mãe Joelma, o filho do Diácono Antônio, a Ana Maria, a Cidneia, o Luiz, o Augusto, o operador do Filtro, o Diácono a Alessandra, o pastor Roberto, o Diácono Pereira, e a Maria Mãe. Amém? Ela maravilhosa. No próximo domingo estaremos aqui. Aí hoje, não foi possível colocar o caderno, essa semana eu esqueci. Aí semana que vem a gente vai estar fazendo a lista já dos irmãos, tá? Do nosso dia 15, com antecedência. E assim que chegar, eu vou estar passando para os irmãos. Isso não. Isso não. Só uma pergunta para o irmão do meu coração, né? Assim, para não estar simplificado. Como o senhor toma? O senhor toma? Ele não vai dar café. Vai, filho, vai para o formato. Pelo amor de Deus. Ô, João, mas é proibido, tem que ser bolo. Ô, João, quero seu celular para tirar foto. Vamos lá. Eu cheguei uma hora da manhã de ter agora. O som da liberdade. Amados Deus, soberano Jesus, muito obrigado, Pai Santo, por também maravilhoso ensinamento, Pai Santo, que nos falaram, nos ensinaram, Pai Celestial, a fazer melhor da nossa obediência, Pai Deus, que Pai Santo, um lugar de Deus, e obedecer, Pai, sem questionar. Entendendo, nós passamos para falar, Pai Celestial, tudo que o Senhor está lembrando aqui, Pai Santo, e Pai, não vamos ter mais Pai Celestial. Obrigado pelo Pai Santo, por ter nos amado, amém. Amém. Você quer pode. Vamos acender a luz, velho. Tira a foto. O pessoal vem pra cá por causa da luz da rua, quer trabalhar a foto. Depois eu vou mandar por mim. Tá, mas eu vou querer que você puxe. E eu não estou bem de jeito nenhum. Ele é catata, Deus vai dar vitória. eu não posso conseguir levar. Pra cá, meu irmão, pra cá. Pra cá, vou pra cá. Vou ter aqui, pode aqui, vamos falar. Vem. Vem, Luiz. Passou aí lá. Peraí. O Nilton tá bonito de amarelo, hein? Você direito aqui. Isso eu fico mais bonito um pouco. Dá uma melhorada aí, não tem um. Não foi semana boa assim. Aí depois você manda que ele vai cobrar.